engano, nessa mesa é bom que a gente tem tudo. Eu já hito o start. O start? Eu não sei se está legal. Amém. Bom, nós vamos, a gente está com um problema hoje, está vendo? A gente não tem, o negócio o projetor está funcionando, mas não está tendo contato dele com o computador direito, então a gente não está conseguindo, você viu? A gente só conseguiu tirar o som daquelas músicas ali e mais nada, mas vamos ver o que a gente consegue aqui. Bom, na semana passada então eu falei sobre os anjos, né? Eu falei sobre um pouco sobre os anjos. O que são os anjos? E foi bom, muita gente falou, eu nunca vi uma mensagem sobre anjos, então o pessoal gostou bastante e foi bem informativo. Agora, quando Deus colocou Adão e Eva para fora do jardim, a Bíblia diz que Deus colocou querubins, né, e uma espada flamejante. Então, a imagem que todo mundo tem na cabeça é que Deus colocou um anjo lá, né, no jardim do Éden, com uma espada na mão e tudo. Eu acho que essa é a imagem mais comum que vem na cabeça das pessoas. Mas, quer ver, gente, vou ler aqui, Gênesis capítulo 3, versículo 22 e 24, diz assim: então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim. Você vê? Pôs querubins. Deus pôs mais de um anjo. Deus não pôs só um anjo lá com uma espadinha na mão. Deus pôs querubins, anjos guardando o jardim. Ele pôs querubins, no plural, ao oriente do jardim do Éden, e uma espada flamejante ou inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore. Então, a fotografia certa que a gente tem que ter disso é que Deus colocou vários querubins ali, né? Querubim é aquele anjo, aquela classe especial de anjos que eu falei, que são anjos especiais, poderosos, 6 asas, né? 2 cobrindo o rosto, 2 cobrindo as pernas, com 2 eles voam, e aqueles anjos estavam ali, Deus colocou aqueles anjos para guardar, e a Bíblia diz que Deus colocou uma espada flamejante, e essa espada andava. Então você vê, não era ninguém, não tinha anjo nenhum segurando aquela espada, não. Aquela espada, ela estava ali, e ela andava por todo o jardim, aquela espada flamejante, ela andava, e aquela espada, ela tinha uma função especial naquele lugar, ali no jardim do Éden, que era guardar a árvore da vida. Esse texto que diz, né, que Deus ele falou assim, bom, para que o homem, agora que o homem está dessa forma, para que ele não venha, coma da árvore da vida e viva para sempre, então nós vamos colocar ele para fora do jardim. E foi essa a situação, né? Então o meu foco hoje, eu quero que você já guarde isso aí no seu coração, o meu foco hoje são esses querubins, já que a gente está falando de anjo, são esses querubins que Deus colocou para guardar o Éden, e essa espada flamejante. Lembra, a espada não está na mão de nenhum querubim, é uma espada que Deus colocou, e ela é uma espada que circula ali, toda a entrada do jardim, guardando, ela está guardando. Essa espada tem um significado, e a gente vai ver esse significado dessa coisa toda hoje, em nome de Jesus Cristo. A Bíblia, ela sempre fala conosco, né, sobre a condição em que nós nos encontramos, e ela traz uma mensagem sobre aquilo que acontece no mundo hoje, assim, de uma maneira muito profunda mesmo. E o homem e a mulher, apesar disso, eles se recusam a ouvir essa mensagem. Homem e mulher, eles se recusam a considerar essa mensagem de Deus. Então toda a confusão no mundo hoje deveria impulsionar os homens a buscar a Deus, a buscar a face de Deus, a buscar o porquê dessa situação, mas isso não acontece. Toda essa confusão que está no mundo hoje não faz isso, infelizmente não faz isso, e o homem, ele continua nessa mesma ignorância e se colocando separado de Deus. Agora, a Bíblia é um livro muito antigo, as pessoas ignoram muito a Bíblia, mas a Bíblia é um livro muito antigo, e a Bíblia ela já viu muitas crises passar, vir e voltar e ir embora, né? A Bíblia estava aqui na Primeira Guerra Mundial, a Bíblia estava aqui na Segunda Guerra Mundial, a Bíblia estava aqui durante os tempos de Napoleão, a Bíblia estava aqui durante crises inúmeras nessa terra. Então a Bíblia ela tem muito a nos falar.
muito a nos falar, e nós, como servos de Deus, como pessoas de Deus, nós temos que aprender a ouvir, a realmente ouvir aquilo que a Bíblia, aquilo que a palavra de Deus tem para nos dizer. Nós precisamos ouvir isso. E uma primeira coisa que eu quero colocar algumas frases, vamos dizer assim. Uma primeira coisa que eu quero colocar aqui hoje é que a Bíblia nos diz exatamente por que as coisas elas estão como estão hoje, né? E como que isso pode acontecer, né? A Bíblia nos diz exatamente isso. Ela fala por que as coisas estão como elas estão hoje e como que isso pode ser consertado. São duas questões que a Bíblia nos coloca, ela nos dá. Ou seja, a Bíblia está dando o diagnóstico e o tratamento. A Bíblia está falando por que a coisa está acontecendo e qual que é o tratamento para isso. Só que nós não estamos interessados nas duas perguntas. A gente só está interessado, o homem de uma forma geral, ele só está interessado na segunda pergunta, que é o que nós podemos fazer para consertar isso. Todo mundo quer essa resposta. O que eu posso fazer para consertar a situação da minha vida? O que eu posso fazer para consertar a coisa do jeito que ela está? Nós nunca queremos parar para responder a primeira pergunta: por que a coisa chegou da maneira que está? Por que o mundo chegou a ficar da maneira que ele está? Então nós colocamos a nossa mente só na primeira pergunta. O que isso quer dizer? Que o homem, ele só consegue colocar a mente dele naquilo que interessa para ele. A gente, um médico, né, mesmo, por exemplo, o médico, antes que o médico dá um remédio para uma dor, né, ele precisa primeiro determinar qual é a causa da dor. Se o médico matar a dor primeiro, se o médico dá um remédio para a dor, ele não vai ter condição de descobrir o que é que está causando a dor. Então por isso que às vezes a gente chega no médico com muita dor e o médico leva um tempo. Antes que o médico dê a gente qualquer remédio para dor, ele aperta aqui, ele faz um monte de perguntas, porque ele precisa saber o que está causando a dor. Só depois que ele consegue saber o que está causando a dor, é que ele consegue então dar um remédio efetivo. Só então o médico pode matar aquela dor. Porque se o médico chegar e matar a dor primeiro, a pessoa vai sair com o mesmo problema que ela estava. Com o mesmo problema que ela estava. Então é mais ou menos isso. É por isso que a humanidade não sai do buraco que está. Porque eles querem logo saber o que pode ser feito para consertar, para resolver essa situação. Eles não querem parar para meditar por que é que nós chegamos na situação que nós estamos. Por que nós estamos da maneira como nós estamos, né? Então isso é uma coisa terrível. E a Bíblia é dessa forma. A Bíblia pode nos dizer muito, mas as pessoas, elas querem da Bíblia, o que as pessoas querem da Bíblia é só o que é que pode ser feito para que a situação seja remediada. As pessoas não querem ouvir da Bíblia o porquê é que eu estou nessa situação, por que eu estou nessa situação, por que o mundo está nessa situação, por que o homem está na situação que ele está hoje. Então isso é algo que a gente vai meditar um pouco agora, nesse texto que nós acabamos de olhar aqui. Aqui nós temos a fotografia, né, de Adão e Eva, na ocasião em que eles foram expulsos ali do jardim do Éden. E é a mesma fotografia, meu irmão, é exatamente a mesma fotografia do mundo hoje, exatamente a mesma. A razão pela qual eles foram expulsos. Bom, então tá, a gente leu esse texto aqui, Deus colocou Adão e Eva para fora. Adão e Eva agora então eles estão no mundo selvagem lá fora, né? Estão fora do paraíso. Fora do paraíso, eles estão agora num mundo totalmente selvagem, né? Num lugar onde eles desconhecem, na verdade, porque eles estavam num paraíso, num lugar tranquilo. Quando eles tinham fome, eles estendiam a mão, pegavam uma fruta, comia, e era aquela coisa maravilhosa. Agora não, agora eles estão num mundo que eles não conhecem, agora eles estão numa situação completamente diferente. Agora eles estão ali fora sozinhos, isolados, diante de um mundo totalmente selvagem. O que eles conheciam era o jardim do Éden, era um lugar bonito, era um lugar, pensa num lugar climatizado, onde você não sente calor, você não sente frio, né? Não tem problema, não tem nada de ruim, é tudo uma maravilha. Isso era o jardim do Éden, e agora eles estão num lugar, num ambiente totalmente contrário, oposto a isso. Eles estão ali sofrendo frio, sofrendo calor, eles estão ali agora isolados, sozinhos, sentindo todos os problemas, né, pesados que a vida trazem para cima dele. Agora eles começam a sentir toda a dificuldade de estar fora do jardim. E essa é exatamente a situação do homem hoje. Essa é exatamente a situação do homem hoje, num mundo selvagem e sempre
tendo que lidar com todo tipo de problema, com todo tipo de coisa que vem para cima da gente e que ataca a vida da gente, ataca a família da gente, que nos ataca constantemente. Nós temos que lidar com isso hoje. Essa é exatamente a situação do homem no mundo em que nós vivemos, né? O homem hoje está sempre tentando voltar para algum lugar. Eu quero que você preste atenção nisso, né? Porque o homem hoje está sempre tentando voltar para algum lugar e ele sempre falha. Ele sempre fala. Se você pensar hoje, o homem está sempre tentando voltar. Tanto homem, quando eu falo homem, estou falando de homem e mulher, né? O homem está sempre tentando voltar para algum lugar, alguma coisa que ele perdeu. Está sempre tentando voltar para um relacionamento que acabou, a pessoa está sempre tentando voltar. Está sempre tentando voltar para um trabalho que perdeu. Está sempre tentando voltar para uma posição que perdeu. Está sempre tentando voltar. O homem está sempre nessa situação, tentando voltar para uma situação que ele estava antes. Todos nós às vezes pensamos, gente, não sei quantos anos atrás, como era bom aquele tempo, como eu era feliz e não sabia. Só essa expressão, como eu era feliz e não sabia, já mostra esse impulso, esse desejo que o homem tem de voltar. Toda vez que nós perdemos alguma coisa, nós queremos voltar. E é isso que nós vimos aqui no Jardim do Éden hoje. É por isso que essa é uma das razões, é a razão principal, aliás, pela qual Deus colocou aqueles querubins ali e aquela espada para guardar a árvore da vida, porque o homem sempre vai ter esse impulso de voltar para aquilo que ele perdeu, voltar para aquilo que ele deixou. E lá estão agora Adão e Eva, né? Do lado de fora do jardim. Mas por que eles estão lá? Você já parou para pensar, meu irmão? Você já parou para pensar por que é que você está fora daquela situação tão boa que você tinha, né? A gente sente falta de um monte de coisa. Para você pensar, você vê. A gente sente falta de um monte de coisa. Parece que cada dia cada dia que passa, cada período que passa, as pessoas sentem mais falta do que era ontem. Um homem, a pessoa se divorcia, por exemplo, se separa, se casa de novo, tem outra família e começa a sentir falta da que passou, que não era assim. Como que é? Por que não poderia ter continuado a ser daquela forma? A pessoa, ela sai, ela às vezes vai até com um emprego melhor e tudo, mas ela começa a pensar, nossa, lá atrás eu não ganhava tão bem assim, mas eu tinha tanta paz, eu tinha tanto sossego. As pessoas estão sempre olhando, elas estão sempre querendo voltar, elas estão sempre buscando, né, aquilo que ela perdeu. Então, por que é que Adão e Eva de repente estavam ali do lado de fora? E por que é que nós estamos do lado de fora muitas vezes da bênção de Deus? Por que nós estamos do lado de fora da graça de Deus muitas vezes, ou muitas pessoas estão? Por quê? Por quê? Eles tinham uma vida perfeita, né? Uma vida perfeita, Adão e Eva tinham, e agora eles estavam cercados de todo tipo de dificuldade, e eles não conseguem entender, mas eles estão conscientes de que perderam alguma coisa, né? Então eles lá do lado de fora do jardim, com toda aquela dificuldade, agora eles têm que trabalhar, têm que cultivar a terra, tem aquela coisa toda, e eles sabem que eu nem sei se eles tinham aquela muita consciência, mas eu acho que quando Deus expulsou eles do jardim do Éden, eles estavam ali fora e tinham aquela sensação, eles tinham aquela sensação terrível de que eles perderam a coisa, eles perderam muita coisa, eles perderam a comunhão com Deus dentro do jardim, eles perderam aquela vida boa, aquela vida tranquila ali, eles perderam a glória de Deus que estava sobre eles, perderam muito. Mas nós muitas vezes passamos pela vida, a gente segue na nossa vida, às vezes não conseguindo entender o que está acontecendo com a gente, mas ao mesmo tempo a gente tem sempre esse sentimento, essa sensação de que nós perdemos alguma coisa. Sempre essa sensação fica, e aí essa vontade de voltar sempre chega no coração. Nós estamos tendo, as pessoas, o homem na maneira geral está sempre querendo voltar para algum lugar de alguma coisa que perdeu, tem aquela sensação, é consciente de que perdeu alguma coisa. E o homem está como está hoje, porque lá no começo, o ser humano está do jeito que está hoje, porque lá no começo, lá no início do Jardim do Éden, ele esqueceu, ele não observou, ele falhou em perceber quem ele era. Ele falhou em perceber quem ele era. Ele passou a querer ser alguma coisa que ele não era suposto a ser. Adão e Eva, mais Eva, né? A gente já viu isso uma vez. A serpente atacou Eva e eles começaram a querer ser alguma coisa que eles não estavam supostos a ser. Nós muitas vezes queremos ser alguma coisa que nós não somos supostos a ser. Isso aconteceu com o homem lá naquela ocasião, né? E aí a Bíblia, o versículo diz aqui: portanto, Deus os lançou fora da terra
né? Deus os lançou fora para lavar a terra de onde ele foi formado. Olha só, portanto Deus os lançou fora do jardim para lavrar a terra de onde ele foi formado. O que essa palavra está dizendo? Essa palavra está dizendo que o homem, ele é finito, ele é finito. Lá naquela ocasião, Deus já estava dizendo isso, o homem é finito, né? Ele foi tirado do pó da terra, nós saímos do pó da terra, e muitas vezes nós esquecemos isso. Deus nos tirou do pó da terra, fez aquele boneco de barro ali, e depois soprou vida nele, né? Isso só mostra que o homem é finito, o homem é finito. Mesmo lá quando Adão estava no Éden, se Adão nunca pecasse, ele nunca morreria, mas ele saiu do pó da terra, nós saímos do pó da terra, do pó da terra. Agora o homem não estava contente com isso, nem Adão e nem Eva estavam contentes com isso, com essa situação deles terem saído do pó e serem infinitos. Por quê que eles não estavam contentes? Eles não estavam contentes e o diabo sabia disso. O diabo sabia tanto disso, né, que ele se aproximou então da mulher. Já falei disso aqui também. O diabo se aproximou da mulher por algumas razões, né? A mulher é considerada o vaso mais fraco, a mulher, talvez ela seja mais suscetível à conversa, né? E esse é o truque mais velho do mundo, né? Quantas mulheres o diabo não usou para derrubar grandes homens? O diabo ele usa. Eu não estou querendo, isso não é machismo. Perdão, não me tenho como, não é machismo, não é nada disso, mas o diabo, ele ataca primeiramente a mulher, porque a mulher tem uma suscetibilidade maior para ouvir esse tipo de coisa, não que o homem não tem, mas o diabo, você vê, ele não foi no homem, ele viu a oportunidade, ele viu que a mulher era mais curiosa, ele viu que a mulher, e ele começou a falar, o diabo sabia da curiosidade, o diabo sabia daquela vontade, o diabo sabia que na verdade o homem, ele não estava satisfeito, né, naquela situação, ele queria mais. Então o diabo chega para ela e fala assim, Deus sabe, o diabo falou para ela ali, Deus sabe que no dia que vocês comerem do fruto, os seus olhos vão se abrir, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Bom, Adão e Eva, os dois, é claro, eles morderam a isca. Eles morderam a isca do diabo e eles aceitaram a palavra da serpente. Eles morderam aquela isca, porque, olha só, o diabo já colocou a coisa, o dia que vocês comerem do fruto, vocês serão como Deus. Aquilo encheu os olhos dela, por quê? Porque eles não estavam satisfeitos de ter que depender de Deus. Eles acharam que eles podiam ficar livres de Deus, eles acharam que eles podiam viver a vida deles sem depender de Deus. Isso já era, se o diabo já conseguiu colocar isso na cabeça do homem e da mulher lá no Éden, e o homem até hoje acha que pode viver uma vida sem Deus, pode viver uma vida sem depender de Deus. É nisso que nós estamos prestando atenção aqui hoje. Eles não gostavam da ideia de depender de Deus e ter que viver uma vida de obediência, Eles não gostavam disso. Tem que viver uma vida de obediência a Deus. Irmãos, existem duas alianças, né, vamos dizer assim. A Bíblia ela tem duas alianças. Eu vou falar para vocês aqui hoje, talvez você nunca ouviu isso, mas eu vou falar para você. As pessoas dividem a Bíblia em Antigo Testamento e Novo Testamento, mas se nós fôssemos dividir a Bíblia do jeito que ela deve ser dividida, nós teríamos que dividir. São duas alianças. Primeiro, Deus fez com o homem uma aliança de trabalho, né? Deus fez tudo, colocou o homem no jardim e falou, olha, se vocês fizerem tudo direitinho, né, agirem do jeito que é, obedecer, seguir as regras direitinho, vocês vão ter de tudo, vocês vão viver bem, blá blá blá. Essa foi a primeira aliança que Deus fez com o homem. Vocês me obedeçam, façam a coisa como deve ser e vai ficar tudo bem. Então, essa foi a aliança. Não funcionou. Então, se eu fosse dividir a Bíblia, eu dividiria a Bíblia de Gênesis desde o capítulo 1 até o capítulo 3, versículo 14. Essa seria a primeira parte da Bíblia, porque foi quando essa aliança de trabalho e de obra com Adão e Eva não funcionou e quebrou. Do capítulo 3, versículo 15 para frente, já é a aliança da graça de Deus, porque no versículo 15 do capítulo 3 de Gênesis, Deus já revela a vinda de Jesus Cristo, que ele viria para salvar, que ele viria para consertar toda aquela coisa. Então, do capítulo 3, versículo 15 de Gênesis até Apocalipse, é Novo Testamento isso é a nova aliança. Nós não podemos olhar só de Mateus para frente, não. A Bíblia se divide dessa forma, se nós formos levar a coisa, considerar a coisa como ela é, como ela deve ser. Amém? Eu saí um pouquinho aqui do que eu estava dizendo, mas só porque isso é uma coisa boa de saber. Bom,
Eles não estavam felizes, né, com aquela ideia, né, de ser independente de Deus e aquela coisa toda. E o homem, ele acha que ele é um tipo de Deus, né? Ele acha que ele não há limite para ele. Não há limite. O homem pensa que ele é um pouco. Se a gente for parar para pensar no homem hoje, o homem ele quer fazer, ele acha, principalmente o homem hoje, que esse conhecimento todo, com a sabedoria, com a ciência, o homem acha que ele é um pouco de Deus. Inclusive existem os panteístas, né, que acham que são deuses. Eles acham que eles realmente são deuses. E isso é terrível. Bom, eles acreditaram que eles podiam realmente se tornar como Deus e comer do fruto. E eles comeram do fruto, eles achavam que eles podiam se tornar como Deus, e comeram do fruto. E só isso, meu irmão, só isso pode explicar o porquê que o ser humano é como ele é hoje, né? De querer ser algo que não está suposto a ser. Eu quero ler aqui, como a gente está sem o projetor, eu deixei 1 Coríntios capítulo 1 aqui, deixa eu ler rapidinho. Deixa eu encontrar aqui, ler rapidinho, capítulo 1, versos 26, diz assim, capítulo 1, verso 26, diz assim: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Paulo está dizendo para os coríntios: visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, né? As pessoas elas tentam ser aquilo que elas não são, e nós temos coisa ali. Bom, mas anyway, não vai dar para vocês verem. Mas é bom, Del, você já pode preparar. Eu vou te falar com antecedência próximo. Então você vê, o homem está sempre tentando ser alguma coisa que ele não pode ser. Bom, mas aí Jesus Cristo continua: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir aquelas a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então o homem está sempre procurando ser alguma coisa que ele não é. Ele está sempre procurando ser algo que ele não está suposto a ser. Ou seja, o que isso quer dizer? Fundamentalmente, irmão, o homem ele tem uma falsa visão de si mesmo. Fundamentalmente, o homem tem uma falsa visão de si mesmo. Ele tem uma falsa visão do potencial dele. Ele tem uma falsa visão do poder dele, né, do seu próprio poder. Ele pensa que é capaz de qualquer coisa. O homem pensa que ele é um gigante, ele é um gênio. O homem pensa dessa forma. Por isso que o homem hoje está sempre querendo ser alguma coisa que ele não é suposto a ser, enquanto Jesus Cristo diz e chega e fala assim para nós: olha senhora, sem mim nada podeis fazer. Jesus Cristo chega para nós e fala: sem mim nada podeis fazer. Ele falou isso para todos nós e para mim e para você: sem mim nada podeis fazer. Mas no entanto nós queremos ser alguma coisa que nós realmente não somos. Nós queremos ser grandes demais, poderosos demais, muito os bons da boca. Tem um monte de gente aí hoje que anda em sapatos de salto, aquela coisa: eu sou o cara, eu sou grande, eu sou isso, eu sou aquilo, só porque tem 100 mil views lá no YouTube. É uma coisa incrível. Bom, o homem acha que ele é tão maravilhoso que não precisa de Deus, né? O homem acha que ele pode fazer o próprio paraíso dele. O homem acha que ele pode fazer o mundo perfeito, né? E ele esquece que ele veio do pó. Hoje, irmãos, eles estão hoje se preparando para colonizar Marte. As pessoas estão querendo fazer colônia em Marte e mandar pessoas para lá. O homem, o ser humano é tão estranho que ele acha que ele pode criar um mundo perfeito para ele mesmo. Um mundo onde ele pode controlar e vai ser perfeito. É só as pessoas estudarem, é só as pessoas adquirirem conhecimento e etc. O homem acha que ele pode, que ele tem condição de fazer alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque ele quer ser algo que ele não está suposto a ser, quer ser grande demais, muito maior, porque ele tem uma perspectiva errada, ele tem uma falsa visão de si mesmo. Fundamentalmente o homem é assim, desde lá do Éden, porque Adão e Eva, os dois eles oraram e disseram: se a gente comer do fruto, nós podemos ser como Deus. Olha que coisa estúpida, lá no começo, uma coisa que o diabo colocou na cabeça deles. Como é que nós podemos, até hoje, meu irmão, as pessoas escutam o diabo dessa forma.
As pessoas dão ouvido para o diabo planta uma semente e fala: olha, se você fizer isso, se você for para tal lugar, você vai crescer, você vai ser isso, você vai ser aquilo, e as pessoas ouvem aquilo, e porque é aquilo que elas querem ouvir, as pessoas querem ouvir que as coisas são fáceis desse jeito. Hoje as pessoas colocam no propagandas aí falando: olha, se você tomar essa pílulazinha aqui, a gordura da sua barriga vai toda embora, e as pessoas acreditam, porque elas querem as coisas dessa forma, né? Se você pode ter um monte de músculo sem fazer nada, e a coisa vai desse jeito, porque todo mundo quer tudo muito fácil, e o diabo faz isso, né? O diabo faz isso, ele promete coisas fáceis, só tudo que você tem que fazer é uma coisinha de nada, e pronto, você está tranquilo, a coisa vai ficar bem, né? Você vai matar pau, como se diz, né? E a coisa não funciona dessa forma. O homem acha que ele é muito maravilhoso, mas ele veio do pó, e nós temos que nos lembrar disso. Cada vez que o homem se exalta, meu irmão, Deus o humilha. Cada vez que o homem se exalta, Deus vai lá e humilha ele. E é isso que nós estamos vendo aqui, nesse jardim do Éden. Adão e Eva se exaltaram querendo ser igual a Deus, comendo o fruto da árvore da vida. E aqui nesse versículo que nós acabamos de ver, nós estamos vendo que Deus colocou eles para fora do jardim, e estavam eles agora comendo pó da terra, porque eles iam ter que labrar a terra, sem enxada, sem ferramenta nenhuma, plantar para poder comer. Agora eles iam ter que esperar o tempo certo da plantação, da coisa crescer e frutificar para eles comerem. Agora eles iam começar a ver o que era vida sem Deus, sem Deus. No caso deles lá, nem tanto como hoje, mas uma vida longe de Deus que eles escolheram. Cada vez que o homem se exalta, ele é humilhado, e eles estavam sendo feitos aqui, expulsos do jardim do Éden, humilhados. Por quê? Porque se exaltaram, porque tentaram ser igual a Deus. Uma segunda frase: tudo que o homem conquista, meu irmão, na estupidez dele, longe de Deus, sempre desaponta e o leva a mais problema. Qualquer coisa que as pessoas conquistam longe de Deus, vai sempre desapontar e vai sempre levar a problemas, né? Nós às vezes achamos que nós conseguimos grandes coisas, né, por nós mesmos, porque nós somos estudados, nós temos vários diplomas, nós somos inteligentes, nós somos espertos. Então a gente acha que não, graças a Deus nada. As pessoas dizem: eu consegui isso porque eu trabalhei, eu estudei, eu tenho diploma, eu busquei. As pessoas têm a cara de pau de falar isso, mas as pessoas, elas são sempre humilhadas, e as coisas que elas conquistam na estupidez e longe de Deus, sempre desaponta e leva aos problemas. E é isso que nós estamos olhando aqui hoje. Adão e Eva conquistaram o conhecimento do bem e do mal, longe de Deus e sem Deus. E olha onde que a coisa chegou, olha onde o mundo está hoje, olha onde que eles chegaram lá na ocasião, fora do jardim, longe de toda a regalia, né? Sofrendo agora uma vida totalmente difícil, que eles não conheciam, não tinham ideia. Bom, quando eles comeram do fruto, irmãos, eles realmente obteram o conhecimento do bem e do mal. Essa que é a coisa. No momento que eles comeram do fruto, eles obteram o conhecimento, ou seja, aquilo que eles queriam, né? Era isso que eles queriam, o conhecimento do bem e do mal. E no momento que eles comeram, eles realmente adquiriram isso. O diabo não mentiu para eles, não, eles realmente adquiriram. Mas antes disso, antes desse momento, eles não conheciam maldade. Meu irmão, você consegue imaginar uma vida onde você não conheça a maldade? Era o caso de Adão e Eva. Eles não sabiam o que era maldade. Eles estavam ali naquela vida maravilhosa, né? Maravilhosa, viviam num paraíso, perfeita comunhão com Deus, somente conheciam bênçãos. Eles só conheciam bênçãos, eles só conheciam vida boa, eles só conheciam bondade, eles só conheciam luz, eles só conheciam a presença de Deus, eles só conheciam tudo que era bom. Era tudo que eles conheciam antes de ter esse desejo deles. Era tudo que eles conheciam. É aquela história, meu irmão, muitas vezes nós não damos valor nenhum a alguma coisa que nós temos, né? A gente tem isso, as coisas que nós temos por granted, quando a gente perde é que a gente vai ver. Era o caso de Adão e Eva. Eles não tinham ideia do que era maldade, eles viviam na maior das felicidades, na maior bênção eles viviam. Mas agora sim, eles tinham o que eles queriam, né? Conhecimento do bem e do mal. E no momento, meu irmão, em que eles ouviram o diabo e colocaram aquele fruto ali na boca, o fruto se tornou amargo. Aquilo que era esperado que fosse fazer uma grande revolução na vida deles, que fosse fazer com que eles alcançassem mais longe, né? Aquilo que era suposto fazer com que eles se tornassem algo que eles não imaginavam, aquilo que era suposto fazer, isso
agora se tornou amargo na boca deles. Agora se tornou contra eles. Aquilo que eles tanto desejavam, agora se tornou contra eles. Aquele fruto, aquele desejo, aquela coisa toda, se tornou contra eles. E o homem, ele pensou, meu irmão, que a partir de agora, do momento que ele comeu aquele fruto, não teria mais limites para ele, né? Ele ia poder alcançar, ele poderia abraçar tudo que ele quisesse, e poderia ter tudo. Era essa a intenção dele. Ele poderia ter tudo, ele iria ser como Deus. Era essa que era a intenção, era essa que estava, isso que estava na cabeça dele, né? Ah, agora eu vou aproveitar tudo. Mas só que ele descobriu, né? Logo em seguida, tanto Adão como Eva, eles descobriram que o conhecimento do bem e do mal que eles adquiriram ali, quando eles comeram aquele fruto, não é o mesmo conhecimento do bem e do mal que Deus tinha. Por que não? Porque Deus, ele tinha um conhecimento objetivo do bem e do mal. Deus olhava o bem e do mal do lado de fora, né? Deus está aqui, ele olhava lá o bem e o mal, né? Deus via objetivamente o bem e o mal, mas o pobrezinho do homem, o coitadinho do homem, a coisa não era assim com ele, não foi dessa forma com ele. O homem, ele era subjetivo. Ele viu o bem e o mal se tornou algo subjetivo para ele. O que isso significa? O que significa o bem e o mal subjetivo? O conhecimento do bem e do mal se tornou subjetivo para o homem. Porque no momento que ele comeu daquele fruto, no momento que aquele fruto entrou na boca dele, e que ele teve o conhecimento do bem e do mal, ele passou desde aquele momento ali a ser escravo do mal. Ele passou a ser escravo de Satanás. O homem passou a ser subjeto de Satanás. Ele passou a ser totalmente controlado, totalmente possuído, totalmente escravizado pelo mal. Naquele instante ali, foi o que aconteceu. Foi exatamente o que aconteceu. O poder do maligno, o domínio de Satanás e do pecado tomou conta totalmente do homem. O conhecimento do bem e do mal, né? Aquilo que ele queria, que levaria ele a uma estatura de Deus, aquilo que levaria ele numa condição que ele não precisaria mais de Deus. Irmão, todo mundo quer isso. E as pessoas do mundo hoje, elas vivem assim. Eles vivem achando e pensando que eles não precisam de Deus. Hoje eu ouvi uma frase muito interessante, né? Foi num filme, mas foi uma coisa interessante. Esse era um professor de religião, uma escola, uma pessoa muito famosa e tal, falou assim que o Evangelho, ele falando assim que o Evangelho é algo muito bom, que traz muita esperança para os pobres. Para os pobres, é isso que eles pensam, que o Evangelho é coisa de pobre. Eles pensam que o Evangelho de Jesus Cristo é para pobre. Por quê? Porque pobre aceita essas coisas, nós não, né? É isso que ele estava dizendo. Pobre aceita essas coisas, mas nós não. Nós somos esclarecidos, nós temos faculdade, nós temos diploma, nós somos cientistas, nós conhecemos as coisas. Isso não é para nós, mas para o pobre, isso traz um grande... Olha que absurdo, Jesus Cristo, ele veio, ele morreu naquela cruz para o ser humano, não importa se é rico, se é pobre, mas a estupidez do homem e o desejo de conhecimento, esse desejo de querer ser alguma coisa que ele não é suposto a ser, faz com que ele olhe e fale que o Evangelho é só para pobre, Jesus Cristo é só para pobre, por isso que as igrejas estão cheias de pobre, blá, blá, blá. As pessoas dizem isso. E por isso que tem muita gente, irmãos, que tem vergonha de carregar a Bíblia. As pessoas têm vergonha de falar que é crente por causa dessa noção de que o Evangelho é algo para pobre. Rico não, porque eu não preciso disso. Eu sou uma pessoa instruída, né? Tudo fruto desse conhecimento do bem e do mal que subjugou o homem à escravidão do mal, de Satanás. Leva a pessoa a pensar dessa forma, que eu não preciso de Evangelho, eu não preciso de Deus. O homem não quer precisar de Deus, o homem quer viver sem Deus, sempre. Coloca para mim Romanos capítulo 7, se estiver fácil aí, Del, por favor. O homem está sempre assim, né? Paulo nos diz sobre esse conhecimento do mal. É o que a gente vai ver em Romanos, está ali. Bom, você que está aí não pode ver a tela, mas você pode ver. Eu vou ler para você, tá bom? Romanos, nós vamos ler o versículo 18, 19 e o 23, ok? O versículo 18 diz assim, olha: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. 19.
Porque não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E o versículo 23. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Você vê o que Paulo está mostrando aqui, irmãos? Paulo está mostrando exatamente isso, essa subjeção ao mal. Nós, irmãos, todos nós, temos dentro de nós, enquanto Deus ele vê o mal objetivamente fora dele, nós temos o mal dentro de nós. Eu quero dizer para você que todos nós, inclusive você que está assistindo aqui agora, todos nós temos um tipo de inferno dentro de nós. Sabia disso? Todos nós temos. Nós temos Jesus Cristo, nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós vivemos nesse corpo de carne aqui, e nós temos um tipo de inferno dentro da nossa vida. Cada um de nós temos isso. Eu vou dizer para você agora, meu irmão, quantos de vocês, agora fala que eu estou mentindo, a primeira coisa quando nós acordamos de manhã, a primeira coisa que acontece é um pensamento ruim vem na nossa cabeça. É a primeira coisa que acontece quando a gente acorda, um pensamento ruim vem na cabeça da gente. O diabo, esse mal, essa coisa ruim que tem dentro de nós, faz com que um pensamento ruim brote na cabeça da gente. Não, pastor, mas quando eu levanto de manhã, eu falo, bom dia, Espírito Santo, e tal. Ok, maravilha, isso é uma maravilha, mas logo depois disso, já vem um pensamento ruim, vem um pensamento demoníaco, um pensamento maligno. Não, pastor, isso não acontece comigo. Como não acontece? Você vê Paulo dizendo ali, aquilo que eu quero fazer, eu não faço, mas eu percebo nos meus membros que tem uma força trabalhando dentro de mim, que faz com que aquilo que eu quero fazer, eu não faça, mas aquilo que eu não quero fazer, isso eu acabo fazendo. Foi o que nós temos aqui, e pensamentos vêm na nossa mente, vem pensamento que nós vamos chegar atrasado no serviço, isso é pensamento maligno, vem pensamento que nós vamos perder o ônibus, vem pensamento que a gente vai ser mandado embora, vem pensamento que hoje já vou ver aquela pessoa chata, sabe, esse tipo de coisa. Uma das primeiras coisas que pop-up na cabeça da gente de manhã são pensamentos malignos. Isso é por causa do mal que está dentro de nós. Por que você acha, eu não gosto daquela pessoa? O que você acha que é isso? Espírito Santo? Não, isso é esse inferno que está dentro da gente, que se levanta, que faz a gente brigar com o irmão, que faz a gente brigar com a vizinha, que faz a gente brigar com a pessoa que está do trabalho. É esse inferno que está dentro de nós, é que faz com que a nossa ira se acende. E a Bíblia diz assim, olha, irai-vos, mas não pequeis. Por quê? Irmãos, se nós não tivéssemos esse inferno, essa coisa dentro de nós, que Paulo acabou de falar aqui em Romanos, se nós não tivéssemos isso, esse tipo de coisa não aconteceria. Isso tudo por quê? Porque Adão e Eva comeram daquele fruto, e no momento que eles comeram, a raça humana passou a ser escrava de Satanás, escrava dessa coisa maligna. Por quê? Porque nós queríamos dentro de nós o conhecimento do bem e do mal. Irmãos, todos nós temos conhecimento do bem e do mal. Você tem o conhecimento do bem e do mal. Eu tenho, eu sou um cristão, eu sou um servo de Deus, mas eu tenho conhecimento do bem e do mal. E o fato de que eu tenho conhecimento do bem e do mal faz com que esse inferno aconteça e tenha e exista dentro de cada um de nós. Esse pastor é doido falar umas coisas dessas, nós somos crentes, nós somos cheios do Espírito Santo. Se você não acredita nisso, então você tem que estudar bem com direito. Mas é isso. É o que a Bíblia diz, é o que Paulo acabou de dizer ali. Deus vê o mal, irmãos, e odeia o mal. Muitas vezes a gente vê o mal e não odeia tanto, né? Às vezes a gente vê uns maus, são bem bonitinhos até, não é? Deus, ele vê o mal, e ele odeia o mal. Deus está acima do mal, e Deus vai destruir isso, que a palavra de Deus diz. Mas o homem tem isso dentro dele. O homem tem o mal dentro dele, né? O homem procurou e encontrou, né? A Bíblia diz que tudo aquilo que bater e abrir se usar, né? Busque e achareis. O homem buscou o conhecimento do bem e do mal e encontrou. A palavra de Deus é fiel. Ele encontrou conhecimento do bem e do mal. Só que ele logo viu que não era bem aquilo que ele pensou que fosse, né? Mas eu não pensei que fosse desse jeito. Mas é desse jeito. Agora tem as coisas, né? Não é aquilo que ele esperava. Mas o homem, ele não só conheceu, essa que é a questão. O homem, ele não só conheceu o bem e o mal, ou o mal, mas ele também conheceu as consequências dele. E a primeira consequência, meu irmão, do mal, a primeira consequência da coisa má na nossa vida é punição. Punição, é isso que Deus fala aqui. Eles foram expulsos do jardim, eles desobedeceram a Deus, comeram daquele fruto que Deus falou para não comer. A punição veio, eles foram expulsos do jardim, do Éden, no mesmo instante, né? Agora eles estavam lá fora, tremendo de frio.
Porque antes eles viviam num lugar totalmente nice. Não fazia frio, não fazia calor, o tempo era bom o tempo todo. Agora eles estavam lá fora, passando frio, debaixo de chuva, não tinha casa, tinha que arrumar toda a vida deles. Totalmente desbaratinada. Era a situação em que Adão e Eva se viram de repente porque eles desobedeceram a Deus. E eu vou falar para você, meu irmão, você não pode pecar sem receber punição do pecado. Não pode. Toda vez que nós pecamos contra Deus, nós recebemos punição do pecado. É aquela história, ninguém é obrigado a plantar, mas se plantou, tem que colher. Nós somos obrigados a colher. Ah, mas eu sou lavado, Jesus Cristo já perdoou os meus pecados lá na cruz. Já perdoou, e você não vai ser condenado por esse pecado que você cometeu sendo já cristão, mas você vai receber a punição por ele, porque é a palavra de Deus. Não há como eu pecar e não receber punição por ele. Por quê? Porque é a consequência do pecado. Quando o filho faz uma coisa que o pai fala para não fazer, a mãe fala para não fazer, ele leva palmada, ele leva couro, e se a mãe e o pai não bater, eles vão ver a consequência depois, porque se a mãe e o pai não bater, a vida vai bater depois, mas a consequência existe, a punição vem, se não vem pelo pai e pela mãe, vem pela vida, vem pelo diabo, a punição vem, isso é a lei de Deus, é a lei da coisa. Agora eles estavam lá fora, foram expulsos, foi a primeira punição que eles sofreram, foram expulsos, agora eles têm que trabalhar, agora eles têm que labrar a terra, né? E eles têm que ter tudo isso agora para poder viver, eles têm que viver dessa forma, essa punição que veio logo em seguida. Uma outra consequência é remorso. Remorso é uma outra consequência do pecado, porque se nós temos alguma consciência, quando a gente peca contra Deus, o remorso pesa. A mente da gente pesa, por que eu fiz isso? Por que é que eu fiz isso? A gente começa, quando nós pecamos contra Deus, a gente começa a se sentir tolo, a gente começa a imaginar, por que você fez isso? Por que você fez isso? Você conhece a Deus? A gente começa a sentir vergonha, depressão, a gente começa a se sentir miserável, a gente começa a ter medo do futuro, porque eu pequei contra Deus e agora? Tem pessoas que pecam contra Deus e acham que elas nunca mais vão conseguir voltar para a presença de Deus, elas desbanderam no peso. A pessoa tem medo do futuro, será que Deus vai me perdoar? Será que eu vou para os céus? Será que, como que vai ser? Medo do futuro, isso acontece com a gente, porque consequência, como é que eu vou me livrar disso? E o pior de tudo isso, meu irmão, é saber que depois de todo esse remorso, essa punição, essa coisa toda, o pecado é uma coisa que leva à morte, o pecado é uma coisa que leva à morte. E o homem pensa, Adão e Eva pensam, puxa vida, se a gente tivesse continuado no jardim, se nós tivéssemos continuado a obedecer a Deus, a gente não ia ter o conhecimento do bem e do mal, a gente não ia estar passando por tudo isso aqui, a gente ia estar lá, naquela vida gostosa que a gente tinha. Remorso, lá fora no jardim, lá fora do jardim agora. E essa é a pior coisa. O homem não precisava se preocupar com morte, mas agora lá fora do jardim, ele já tinha que se preocupar com a morte. Era como se ele visse lá no horizonte o espectro da morte, e cada dia que passava, aquele espectro ia chegando mais perto. É assim que nós vivemos aqui nesse mundo. É assim que as pessoas, principalmente as pessoas sem Deus, vivem aqui nesse mundo. O espectro da morte persegue elas, o espectro da morte chega cada vez mais perto, e a pessoa sabe que a qualquer momento durante o dia, aquele espectro da morte pode alcançar ela pode ser abatida, ela pode ser morta, qualquer um de nós pode cair morto a qualquer instante de qualquer dia. Ah, mas eu sou jovem ainda, o que importa? Não existe isso. A morte agora é uma consequência do pecado, e ela vai chegar para cada um de nós, para todos nós, sem nenhuma, esqueci a palavra que eu ia dizer, não tem, qual que é a palavra que quer dizer? Não tem que esse não vai, aquele não vai, para todo mundo, a morte vai chegar. Eu esqueci a palavra, aleluia, a morte chega. Bom, o problema do homem, eu estou quase terminando, irmãos, mais 40 minutos só e já está. O problema do homem é que ele coloca a sua fé no conhecimento, ao invés de colocar a fé em Deus. Foi isso que Adão fez. E o homem até hoje é assim. As pessoas colocam a fé deles no conhecimento, as pessoas colocam a fé deles nos diplomas, eles colocam em quantos degrees você tem, quantos diplomas você tem, quão inteligente, quão smart você é, quanto é que você sabe, né? As pessoas vão para as entrevistas de trabalho e eles querem saber se a pessoa fala bonito, se a pessoa tem conhecimento disso, daquilo. É o que é importante para o homem, é o que o homem coloca a fé dele no conhecimento. Foi isso que Adão fez lá no jardim. Ele queria conhecer
o bem e o mal. Ele falou, se eu conhecer muito, eu vou ser como Deus, né? Se eu tiver um monte de degrees, se eu tiver um monte de diplomas, né? Eu vou ser o tal. É assim que as pessoas pensavam, e isso que levou Adão à situação em que ele estava, ali naquele momento. A grande maioria das pessoas hoje, meu irmão, elas, por exemplo, elas não vão à igreja, né? A grande maioria das pessoas hoje não vão à igreja. Aquilo que eu falei aqui agora mesmo, né? As pessoas pensam que é para pobre. As pessoas não vão na igreja, elas não ouvem um sermão sobre Deus, elas não conhecem a Deus, elas não sabem o que Jesus Cristo veio fazer aqui, elas nem acreditam em Jesus Cristo. A maioria das pessoas, elas não vão, elas não têm isso. É uma tristeza, é algo triste, é algo muito triste mesmo. O fruto se tornou amargo. O conhecimento que o homem achava que ia resolver o problema dele, se tornou então o problema. Né? Aquele conhecimento, aquilo tudo que ele achou que ia resolver, se tornou o problema. E eu imagino Adão e Eva lá depois, né? Por que a gente fez isso? Né? Mas enfim. Bom, uma terceira coisa e talvez a última. A despeito de tudo aquilo ali, meu irmão, a despeito de tudo que o homem faz, a despeito de tudo isso que a gente viu até aqui agora, o homem ele sempre tenta escapar da consequência do pecado dele, sempre. É igual criança, né? Faz uma arte, a mãe vai lá e fala, não fui eu. Todo mundo, o ser humano é assim, ele sempre tenta escapar da consequência do pecado dele. Ele fez, ele errou, mas ele quer colocar a culpa em alguém ou outra pessoa, ou ele quer sempre escapar da consequência. O ser humano, ele é desse jeito. E porque Deus sabia que o homem era assim, né? O homem agora, ele morreu, porque ele pecou. Deus falou para ele, o dia que você comer desse fruto, você vai morrer. Então o homem comeu, ele morreu. Deus sabia que a partir de agora o homem estava vendo o espectro da morte, o homem sabia que morte entrou. Então o homem ia fazer o quê? O homem ia tentar alguma forma de escapar da morte. O homem pensou então, bom, lá naquele jardim que a gente estava, tem uma árvore da vida. Se eu conseguir entrar ali e comer um pedacinho sequer daquela árvore, eu vou viver para sempre, eu resolvo o problema da morte, não vai mais ter essa coisa de morte. Bom, Deus sabia que o homem ia tentar voltar para dentro do jardim e comer da árvore da vida, né? Deus sabia, por quê? Porque o homem já pecou contra ele. De agora em diante, Deus falou, eles não vão mais obedecer. De agora em diante é pecado, o homem vai sempre pecar, o homem vai sempre desobedecer. Por isso então Deus tirou eles lá do jardim. E como eu disse aquela vez, quando o homem é expulso de algum lugar, ele sempre quer voltar. Coloca isso na sua cabeça e presta atenção para você ver. Ele sempre quer voltar. Quando ele é expulso, ele sempre quer voltar. Eu sei que lá tem essa árvore da vida, né? Você vê, as pessoas hoje, a ciência hoje, eles trabalham constantemente buscando longevidade, né? Hoje tem pílulas para longevidade. As pessoas vão na academia, se exercitam, fazem um monte de coisa, né, no rosto, plástica, faz um monte de coisa. As pessoas querem viver mais e jovens por mais tempo. Então o homem já tem, você vê isso tudo é fruto desse mesmo espírito que tomou conta de Adão no Éden, esse desejo de escapar da morte, esse desejo de manter a morte longe, né? A gente faz de tudo, a ciência faz de tudo, né? Se você comer isso, ou beber isso, ou fazer aquilo outro, você vai viver mais, você vai ser jovem, sua pele vai ser linda, não sei o que, blá 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 blá. Eles querem criar uma elixir da juventude, eles querem criar alguma coisa que mantenha as pessoas vivas. A gente vê um monte de filmes na televisão sobre isso, fontes da juventude, os homens hoje, o homem procura a ciência de alguma forma, fazer com que eles vivam para sempre. Faz um Google para você ver. O homem busca isso, o homem busca a ciência, busca forma de fazer isso, de viver para sempre. O homem quer isso, é o que ele quer. E era o que Adão queria. Bom, Deus colocou eles para fora, né? Do Éden por causa disso. E a história mostra, meu irmão, o homem tentando criar um mundo perfeito e sem Deus. Cada um de nós fizemos isso na nossa vida já. Todos nós aqui, nós já tentamos fazer do nosso mundo um mundo perfeito sem Deus. Por quê? Porque nós queremos ter um mundo perfeito, nós queremos ter um mundo onde tudo funcione, onde tudo seja beleza, seja paz, mas nós não queremos Deus ali para ficar falando, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Nós não queremos, as pessoas não querem, não digo nós, porque nós temos Jesus Cristo no nosso coração hoje, nós somos um com Deus. Quando a gente aceita o Senhor Jesus Cristo na nossa vida, a nossa vida muda. Mas eu falo do homem em geral. O homem, ele quer viver uma vida maravilhosa, ele quer criar um mundo, mas que não tenha Deus nele.
nele. O homem quer criar um mundo perfeito, mas que não tenha Deus nele. Era isso que Adão queria desde lá no começo. Adão queria viver naquele mesmo jardim do Éden, mas ele não queria ter que ficar prestando conta para Deus o tempo todo. Ele não queria ter que ficar ali, ele não queria ter que depender de Deus para tudo. Ele queria ser o próprio Deus dele mesmo. E o homem é assim até hoje. Ninguém gosta de dar razão de nada para ninguém, ninguém gosta de dar obediência de nada para ninguém. Essa é a natureza do homem sem Deus. Essa é a natureza do homem que tenta fazer as coisas sem Deus. Nós queremos alegria, paz, felicidade, prosperidade. Se eu pudesse ver vocês, eu ia perguntar para vocês: quem quer alegria, paz, prosperidade? Aí levanta a mão. Todo mundo ia levantar a mão, todo mundo quer, a gente busca isso, né? A gente busca essas coisas, mas a gente quer isso sem Deus. Sem Deus. Lá no versículo 24 de Gênesis capítulo 3, nós lemos, tá? Deus falou assim: olha, e havendo lançado para fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então eu já pintei essa fotografia aqui no começo. Não era um querubim com a espada na mão lá, só fazendo pose, não. Eram vários querubins ali guardando ali, e uma espada. A espada ela se movia sozinha. Imagina uma espada no ar se movendo sozinha. Era aquela espada que guardava a árvore da vida. Quando a pessoa olhava aquela espada, não tinha como passar por aquela espada, né? Se o homem chegasse lá e olhasse assim: não tem querubim aqui, não tem querubim ali, e a espada acabou de virar a esquina ali, ele falou: opa, é a minha vez. Ele corria a espada na frente dele, não tinha jeito, a espada se movia, ela estava em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus colocou aquela espada ali para guardar o caminho da árvore da vida. Era a função daquela espada, guardar o caminho para a árvore da vida, porque o homem tentaria, e o homem até hoje tenta. Eu vou falar para vocês uma coisa: se hoje saísse uma notícia aí que encontraram a localização do jardim do Éden, as pessoas iam vender tudo que elas têm para poder chegar lá nesse jardim só para comer dessa árvore, para viver para sempre, para ser livre do espectro da morte, porque o salário do pecado é a morte. A palavra de Deus diz: toda alma que peca, essa vai ter que morrer. É o que a palavra de Deus diz. É o salário do pecado, é a morte. E a única maneira de nós escaparmos dessa punição da morte é através do Senhor Jesus Cristo, que já morreu no meu lugar e no seu lugar e no lugar de todos aqueles que recebem Ele como suficiente Salvador. Essa é a única forma. É a única forma. Bom, mas o homem quer de outra forma, né? O homem iria sempre pensar como ele pensa até hoje: se eu pudesse comer um pedacinho daquela árvore, eu ia viver para sempre. Só que o homem, meu irmão, ele ainda está de fora do jardim do Éden. O homem sem Deus, o homem sem Jesus Cristo, ainda está de fora do jardim, e ele não pode voltar. Por que o homem não pode voltar para o jardim, lá para o jardim? Porque tem os querubins e tem a espada que caminha por ali, aquela espada flamejante que caminha por ali. Ele não pode voltar. Ele não pode voltar. Agora, o que isso quer dizer, meu irmão? Esses querubins, essa espada flamejante que Deus colocou ali para guardar aquele jardim, aquele fruto daquela árvore, né? Bom, os querubins, eles estão lá para indicar a presença intocável de Deus. Os querubins, eles estão ali. Deus colocou aqueles querubins no jardim para indicar que Deus está naquele lugar e que Ele é intocável. Irmãos, a palavra de Deus diz que Deus, Ele é fogo consumidor. Não há como. A palavra de Deus diz em todos os lugares que ninguém nunca viu a Deus. E se alguém vê, se o homem não pode ver a Deus, porque se ele vê, ele morre na mesma hora. Porque a palavra de Deus diz que Deus, Ele é fogo consumidor. E aqueles querubins que estavam ali, eles estão ali para indicar a presença de Deus, a glória do Deus Todo-Poderoso. Nós falamos disso aqui semana passada. Os querubins, eles estão sempre na presença de Deus, sempre na presença de Deus, sempre. Então aqueles querubins, eles simbolizavam a presença de Deus naquele lugar, no Éden, que para nós hoje é o Santo dos Santos, agora é o Jardim do Éden, né? Para a nossa linguagem de hoje de cristãos, pensa no Santo dos Santos. Eles estavam ali para guardar o Santo dos Santos, o lugar onde a presença de Deus estava. Os querubins estavam ali para isso, eles indicavam isso, e nada podia entrar ali. Eles representavam a majestade, o poder e a glória da presença do Altíssimo. E cada vez, meu irmão, que o homem tenta obter todas essas coisas que eu falei aqui, paz, alegria, felicidade, prosperidade, essa coisa toda, toda vez que o homem tenta adquirir essas coisas aqui, ele se depara com Deus, ele se depara frente a frente com Deus. É o que aqueles querubins ali
simbolizam. O que isso quer dizer? Que se você quer paz, alegria, felicidade, prosperidade, essa coisa toda, você não vai encontrar, você pode procurar a sua vida inteira. Não é no dinheiro, não é nos estudos, não é nos diplomas, não é em nada desses lugares que você vai conseguir, em nada. Porque todas essas coisas que nós procuramos, elas estão escondidas igual atrás de Deus. Para você chegar até essas coisas, você tem que passar por Deus. Ou você tem que passar por esses querubins, você tem que passar por eles, para poder chegar a todas essas coisas. Por quê? Porque todas essas coisas, elas estão em Deus. A palavra de Deus diz que tudo foi colocado em Jesus Cristo, todas as coisas boas estão em Jesus Cristo. Ele é a junção e a fusão de todas essas coisas boas. Tudo está em Cristo Jesus, e para nós chegarmos a paz, alegria, felicidade na nossa vida, e tantas outras coisas mais que nós desejamos e precisamos, nós temos que passar por esses querubins e chegar até lá, até Deus, porque é lá que essas coisas todas estão. Cada vez que o homem tenta conseguir essas coisas, ele dá de cara com Deus. Mas e a espada, né? E a espada, essa espada flamejante? Bom, essa espada flamejante que se vira para todas as direções, como eu disse, ela não há como escapar dessa escada. É aquilo que eu falei. Se a pessoa viu a espada indo para lá e tenta passar, a espada já está aqui de novo, não tem como escapar dela. Essa espada, meu irmão, ela simboliza a ira de Deus contra o pecado. Aquela espada flamejante que Deus colocou ali no jardim do Éden significa a ira de Deus contra o pecado. É isso que aquela espada ali significa, né? Se você quer vida, paz, alegria e bênção, que nada pode tocar, que nada pode destruir, você nunca vai ter, como eu disse. Você nunca vai ter, até que você tenha passado por Deus e pela ira dele. Não se pode conseguir nenhum desses bens até que nós tenhamos passado pelos querubins e pela espada flamejante de Deus. Então, se você não é um cristão, se você nunca abriu o seu coração para o Senhor Jesus Cristo, você tem isso aí na sua frente. Você tem que passar por esses querubins e você tem que passar por essa espada flamejante. Do contrário, nada dessas coisas você nunca terá por você mesmo, pela sua própria capacidade. Nunca. O diabo não pode dar, ninguém pode dar. Para passar e para ter essas coisas, nós temos que passar por esses querubins que Deus colocou lá no jardim do Éden e por essa espada flamejante. Ele está olhando para você o tempo todo. E as bênçãos que você quer estão logo ali, mas você tem que passar por esses obstáculos, né? E o homem, meu irmão, o homem tenta passar por esses obstáculos através de habilidade, ele tenta passar através de conhecimento, de moralidade, né? As pessoas falam, esse ano eu vou tentar ser melhor, esse ano eu vou ser uma pessoa melhor, esse ano eu vou ser uma pessoa mais isso, mais aquilo. Não adianta. Nós não vamos conseguir chegar a Deus sendo uma pessoa melhor, nós não vamos conseguir chegar a Deus sendo uma pessoa que faz coisa boa o tempo todo e que ajuda o próximo, e blá blá blá. Isso tudo são coisas boas, mas isso não pode comprar a nossa passagem por esses querubins e nem por aquela espada flamejante. Absolutamente. Eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou dizendo. Eu espero que tudo isso não esteja tão complicado, difícil de entender. Tá? Algumas pessoas podem até dizer para a gente assim, o que as pessoas dizem, então o que você quer dizer? Você quer dizer então que está todo mundo perdido? Você quer dizer então que a gente não tem chance nenhuma, que a gente está todo mundo condenado? Vai todo mundo para o inferno então? Você quer dizer que não há maneira nenhuma de eu ter vida, paz, alegria, felicidade, absolutamente? Graças a Deus, irmãos, não é essa mensagem do Evangelho, não é essa mensagem que nós trazemos, não é essa mensagem de Jesus Cristo. Há uma maneira, há uma solução, graças a Deus. Vamos ler Hebreus capítulo 10, versículo 19, versículo 20, versículo 22, por favor, Del. Há um caminho, meu irmão, para entrar no jardim, há um caminho para entrar no jardim, somente um caminho. Hebreus capítulo 10, no versículo 19, diz assim, olha, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Versículo 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água. É o Senhor Jesus Cristo, é a morte de Cristo no Calvário. Você vê? Um novo e vivo
caminho, Jesus Cristo, aquilo que ele fez no Calvário, a morte do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo morreu, o véu se rasgou de cima e embaixo. Todo aquele santo dos santos que os sacerdotes só podiam entrar amarrado, porque se eles tivessem pecado, eles morreriam lá dentro e alguém ia ter que puxar eles para fora. Aquele véu se rasgou no momento que Jesus Cristo morreu lá na cruz do Calvário. Existe, meu amigo, existe um caminho, existe uma forma de você passar por esses querubins, de você passar por essa espada flamejante. É o Senhor Jesus Cristo, é aquilo que Deus preparou para nós, o Cordeiro de Deus que veio para levar os pecados da humanidade. Essa é a mensagem do cristianismo, essa é a mensagem do Evangelho. É assim que nós vamos consertar o estrago que está no mundo hoje. É assim que nós vamos resolver esse problema. Muito bem, há somente uma maneira de aparecer na presença de Deus sem ser consumido, porque Ele é fogo consumidor, como eu disse aqui. Há somente uma maneira, né? Somente um que pode olhar a face de Deus, que é o Filho dele, Jesus Cristo, que é Deus também. Só Ele. Ninguém pode chegar diante de Deus, ninguém pode olhar a face de Deus, ninguém nunca viu. O próprio Jesus Cristo falou assim: ninguém nunca viu o Pai senão o Filho, ninguém nunca viu o Filho senão o Pai. Ninguém pode chegar. Ele é fogo consumidor, Ele é Deus. Ele é Deus. Então era necessário um caminho. Jesus Cristo, irmãos, Ele veio de fora, né? Jesus Cristo, Ele veio para fora da glória dele. É como se Jesus Cristo estava no próprio Éden. Ele saiu da glória dele, era como se ele tivesse saído do Éden. Agora ele não foi expulso como o homem foi, não. Ele saiu de livre e espontânea vontade. Ele saiu voluntariamente, e ele tomou a forma de homem. Nós já sabemos, ele viveu nesse mundo aqui como homem, ele carregou sobre si todos os nossos pecados, ele sofreu morte, e morte de cruz para mim e por você. É isso que Jesus Cristo é, o Salvador, o meu Salvador, o seu Salvador, se você quiser. Ele veio para isso, ele saiu, ele não foi expulso do Éden, não. Ele saiu voluntariamente porque ele me ama, porque ele te ama, porque ele nos ama. Ele fez isso. Mas você pode ainda virar para mim e perguntar: ok, ele saiu e ele veio aqui e tudo, então resolveu, né? Com Jesus Cristo resolve o problema de passar pelos querubins, né? Jesus Cristo passa pelos querubins, mas aí você pode perguntar: mas e a espada flamejante, né? E a espada? Como que a gente vai passar pela espada? A espada, como eu disse, ela representa a ira de Deus pelo pecado. Bom, essa é a coisa mais maravilhosa de todos, né? Jesus Cristo, ele saiu de lá da glória do Pai. E Jesus Cristo, ele veio aqui, e ele chegou ali naquele lugar, e Jesus Cristo, ele andou em direção àquela espada. A palavra de Deus, Jesus Cristo, ele andou em direção à espada, e ele foi ferido pela espada. Ele foi ferido pela espada. Vamos ler Isaías 53, 4. Jesus Cristo, ele foi ferido pela espada. Essa é a coisa mais maravilhosa do mundo, meu irmão. Jesus Cristo avançou contra aquela espada, o que ninguém poderia fazer. Agora, olha, por que ele foi ferido pela espada? Porque Deus colocou aquela espada, era a ira de Deus contra o pecado. Aquela espada, meu irmão, ela tinha que cumprir o objetivo dela, que era atingir o pecado. Ela tinha que matar o pecado. O objetivo daquela espada era decepar de vez a existência do pecado, era exterminar o pecado. Era o objetivo daquela espada. E a palavra de Deus diz que Jesus Cristo, ele tomou sobre si todos os nossos pecados. Meu irmão, lá na cruz do Calvário, o pecado de toda a humanidade estava sobre Jesus Cristo. E naquele momento ali, essa espada flamejante atingiu o corpo do Senhor Jesus Cristo, matando ele. E morreu ele no meu lugar, no seu lugar, levando o meu pecado e o seu pecado. Aquela espada flamejante, ela cumpriu o desejo, ela cumpriu o propósito para que ela foi colocada ali. Ela quebrou o corpo do Senhor Jesus Cristo. E no momento que aquela espada atingiu o corpo do Senhor Jesus Cristo e o matou, aquela espada se desentregou, se desintegrou. Isso quer dizer o que, meu irmão? Que nesse momento, então, agora, o caminho está aberto. Não tem mais querubim, não tem mais espada, o caminho está aberto. Tudo que nós precisamos agora é do Senhor Jesus Cristo, que vai nos levar direto à presença de Deus. E aí então, lá nós vamos encontrar paz, alegria, felicidade, prosperidade, todas as coisas que nós precisamos, mas precisa ser em Jesus Cristo, somente em Jesus Cristo, porque Ele veio para receber o golpe daquela espada, por mim e por você,
para que nós pudéssemos entrar e receber aquela bênção que Deus preparou. É isso que quer dizer aquela espada, aqueles querubins e aquela espada ali no jardim do Éden. Isaías 53, 4 diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus. Ele foi ferido de Deus no nosso lugar e oprimido. 1 Pedro 2, 24 também vai dizer alguma coisa nesse sentido. Carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Amém, Jesus. Jesus recebeu a punição por mim e por você, por cada um de nós, meu irmão. Ele recebeu ali no Calvário. E em Cristo Jesus hoje nós podemos vir diante de Deus, face a face. Nós podemos entrar nos santos dos santos, não por nós mesmos, mas por Jesus Cristo, pela obediência de Cristo. E Jesus Cristo obedeceu até a morte, para que nós pudéssemos entrar na presença de Deus e ter todas essas bênçãos. E se você quer vir, que vai levar você para a eternidade na glória, paz, alegria, felicidade, desista de conseguir isso na sua própria força. Desista. Venha Jesus Cristo. Venha Jesus Cristo, porque na sua própria força você vai falhar sempre. Essa é a história do homem. Ele sempre falha. Todas as vezes que nós tentamos as coisas na nossa própria força, nós falhamos. Nós falhamos. Há somente um caminho. E nós temos que passar por ele. Você tem que passar por ele. Você tem que estar em Cristo Jesus. Porque Deus ele vai estar sempre pronto a receber a todos aqueles que vêm até Ele em Cristo Jesus. É por isso que nós oramos, nós pedimos, nós oramos a Deus em nome de Jesus Cristo. Tudo que nós fazemos é em nome de Jesus Cristo. As pessoas tentam hoje ir direto a Deus, as pessoas querem ir direto a Deus sem Jesus Cristo ou através de outros nomes, mas não existe isso. Todo aquele que vem ao Senhor Deus em Jesus Cristo, Ele está de braços abertos para receber. Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Se você nunca aceitou o Senhor Jesus Cristo na sua vida, no seu coração, e você quer fazer isso agora, eu te peço que você coloque a mão no seu coração aí onde você está. E nós vamos orar e convidar o Senhor Jesus Cristo para que Ele venha fazer morada no nosso coração. Se você quer fazer isso, feche os seus olhos e faça isso agora em nome de Jesus. Senhor Deus, eu reconheço, Pai, que eu não sou nada sem Ti. Eu reconheço que eu não posso fazer nada e nem chegar a nenhum lugar sem o Senhor. Deus, eu quero sim paz, alegria, felicidade, eu quero salvação, eu quero a glória do Senhor, meu Deus. E para isso eu sei que eu preciso do Senhor Jesus Cristo na minha vida. Por isso eu te convido, Senhor Jesus, para vir morar no meu coração. Perdoa os meus pecados, Senhor. Perdoa todas as minhas culpas. Entre no meu coração, mora no meu coração, transforma a minha vida, faz de mim uma nova criatura. Eu o recebo, Senhor, no meu coração como meu único e suficiente Salvador. E em nome de Jesus Cristo, eu vou andar na Tua palavra, segundo o Teu querer. E eu te peço, conduza a minha vida e me abençoe, para que eu possa viver em Ti e crescer em Ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Deus abençoe então a vocês todos e que a sua semana seja uma semana de bênçãos, de vitória, e nós nos vemos aqui então novamente no domingo que vem em nome de Jesus. Amém. Boa noite.